Olá, pessoal. Hoje nós estamos com dois convidados aqui. Trabalham numa empresa aqui já há 38 anos. Vocês imaginam a experiência dessa empresa, inclusive no mercado de automóveis usados. Não é fácil, Luciano, não é fácil não, Justão. Luciano e Sérgio, parabéns, meus É, irmãos. Obrigado. 38 anos no mercado. 38 Quanta anos. história vai ter para contar hoje, hein? Nessa luta, nessa trajetória, não é para qualquer um, 38 anos, mexendo com semi-novos. Olha, não é fácil, mas estamos aí, é sensacional, é gratificante, entendeu? Porque, na verdade, comprar carro, para quem compra, é uma realização de um sonho. Então, viu, é sensacional você ver uma família feliz. Ontem mesmo vendemos um HB20 para uma menina novinha, pra você ver a felicidade dela, entendeu? Então, é gratificante pra gente, entendeu? 38 anos, tem muita história, tem muito perrengue? Tem. Mas é mais gratificante do que muito que se fala do nosso mercado, E nós entendeu? estamos falando da Rodoviárias Veículos, Rodoviária Veículos, é isso aí. A loja tem Nações Unidas, isso, quadra. 1,50. Por que é Rodoviária Veículos? Porque a gente fica bem de frente com o terminal rodoviário da cidade, entendeu? Então, lá atrás, o CNPJ é de 1988. A loja existia antes do CNPJ, que antigamente se falava de mexer com carro, se juntava várias pessoas, limpava um terreno, jogava pedra no chão, montava um escritóriozinho lá e se vendia carro daquele jeito lá. E não foi diferente, né, no início da trajetória da Rodoviária Veículos. Se limpar o terreno ali na Nações, a Nações Unidas, para você ter uma ideia, ela começava no Nuno de Assis. Começava no Nuno de Assis. A Nações Norte, lá onde é hoje Confiança Rodoviária, onde é São Geraldo de Tintas, dali para cima, Nações Norte não existia. Quando eu comecei na loja, não existia. Nuno de Assis terminava nas Nações Unidas também. Da rodoviária até Rondon não existia, era terra. Ô Sérgio, mas fala um pouquinho. Você também já veio dessa família que já negociava carros, né? Carros seminovos. Inclusive, vocês dois, né? Eram os pais de vocês, os tios, tudo que já trabalhavam com isso e vocês foram herdando isso. Fala um pouquinho dessa história, Sérgio. Eu fui convidado pelo meu tio, que é o Seiko Ikehara, que foi o fundador da Seiko Automóveis. Ele que era o fundador da Rodoviária Veículos, que em 88, junto com o pai do Luciano, e o outro amigo nosso, que era o Seijin Tokuhara, que, que fundou a Rodoviária Veículos, que é a razão social TBI Comércio de Veículos, que é Tokuhara, Broski e Ikehara, que era do Seiko, meu tio. E o Broski era do pai do Oscar Luciano. do meu pai, exatamente. E, Well, e eu fui convidado pelo Seiko, que era o meu tio, meu finado tio, que me chamou para mexer com carro. E eu entrei em 91. Depois, em 95, que eu fiz parte do contrato social. Que eu entrei mesmo como sócio. E você começou quando lá, Luciano? Na verdade, Gilson, a minha formação técnica, meu pai é funileiro. Eu nasci e cresci dentro de uma oficina de funilaria desde os meus 5 anos de Então você idade. conhece pouco de funilaria. Pouco, pouco. Tem muita gente que fala. Ontem mesmo eu estava com um amigo meu e ele é do setor de polícia, né? Da Polícia Civil, e eu enalteci ele de um fato lá que ele tem uma facilidade muito grande com o faro das coisas, e ele falou, viu, eu vejo você vendo o carro, você bate o olho e vê um defeito no carro com muita facilidade. Eu falo, onde que ele tá vendo isso? Entendeu? Isso aí vem da minha formação. O meu pai veio do sítio montou uma padaria, ficou em torno de 4 anos com padaria e já virou funileiro. E com 5 anos de idade eu já estava lá com o pé encardido no meio da lataria, fuçando, entendeu? Cheirando massa plástica, né? Mas se você perguntar para mim se eu gosto de funilaria, eu não gosto não, não gostava não, entendeu? Ficava lixando massa plástica, aquele sofrimento danado. Eu falei, viu, não quero isso pra minha vida não. Prestei a escolinha do Senai e fui embora pro Senai. E o Sérgio também fez Senai. Eu fiz eletricista e o Sérgio fez Mecânica geral. mecânica Olha geral. só. Tudo a ver, então. Fui Um trabalhar numa complemento. empresa, coincidentemente, de frente com a loja da Rodoviária Veículos, Que já chamava existia. Cimel, chamava Cimel, Olha. e eu passava na frente. Meu pai já tinha os carros lá, eu falei, viu, vou juntar um dinheiro, eu vou começar a mexer com carro.
Eu vou sair disso aqui. Aí trabalhei lá, que em torno de 1 ano e meio, 2 anos, fazia hora extra, entendeu? Aquela coisa juntando dinheiro, ó, e miserável. Gastava o dinheiro. Não mudou nada, então. Dinheiro, Continua ainda. o dinheiro ficava guardado embaixo da gaveta de roupa lá, entendeu? Aí juntei um dinheirinho, pedi a conta na empresa. Juntou mais um dinheirinho? E comecei a mexer com o carro. Então, essa facilidade que eu tenho de ver se o carro é batido é muito. Eu tenho uma facilidade muito grande, muito grande. Tem pessoal mesmo, até funileiro bate de frente comigo e fica na dúvida, me chama para ver se, viu, esse carro é pintado, esse carro não é. Então, a gente tem essa facilidade. Mas seu pai, ele iniciou ali na rodoviária Veículos também, ali? Meu pai sempre teve a funilaria. Ou ele abriu uma loja em outro local, Não, depois não, ou ele- sempre foi ali? Sempre, sempre teve a funilaria dele. Funilaria dele na Vila Quágio, um bairro aqui no Alto da Bela Vista, aqui. O Marcílio, muita gente conhece ele é muito conhecido. Ele trabalhou até uns anos com porta aberta, depois ele fechou as portas, ele comprava o carrinho, dava uma ajeitadinha e punha na loja para vender. Meu pai nunca foi assim de vender o produto. Ele tinha um vendedor para ele na loja. Ele preparar o carro para Ele venda. preparava o carro, punha lá uns 4, 5 carrinhos e vendia. Aí ele me deu uma força, comprei meu primeiro carrinho e comecei a botar os carros para vender lá. A loja foi fundada em 88, final de 89 eu pedi as contas e comprei o primeiro carro. Viu? E com detalhe, o primeiro carro era um Corcel 2 preto com teto solar, viu? Preto com teto solar. Naquela época ninguém queria. Mas o teto solar naquela época tinha que colocar, ele não vinha de fábrica, né? Era colocado, viu? Nossa, devia chover Era, dentro, viu? tudo. Era um mico, o carro era um mico. Era um mico. E eu não vendi ele lá na loja. Eu vendi dentro do barracão da oficina. O comprador era um comprador, comprava sempre carro com meu pai e ele perguntou se tinha algum carro específico. Meu pai falou, olha, eu não tenho, mas meu filho tem. E o carro tá lá Você no tá barracão da brincando. oficina ainda. Vieram Ele falou- procurando um carro desse jeito. Ele falou, eu posso ir lá à noite ver o carro? Puta, Rapaz, melhor coisa era a foi a melhor noite. coisa que eu tinha dado um trato no carro. Meu pai tinha um Luizão, que era um morenão fortão, e naquela época polia o carro com um saco de estopa, aquele saco de estopa Que hoje nem existe não mais. existe mais. Ele De cereais, lá de arroz e feijão, eu lembro disso aí. Ele passou a tarde polindo o carro. O carro ficou a coisa mais linda do mundo. A hora que eu cheguei à noite no barracão e acendi a luz, aquela luz pegou em cima daquele Nossa, Corcel, o cara o falou, cara esse carro é gamou. meu. Foi meu primeiro carro de Ficou lindo, vendido, cara. entendeu? Então, viu? Então é prazeroso desde a minha primeira venda. Esse é o primeiro carro. É o primeiro carro. E deu pra faturar bem já na primeira, já animou. Nossa senhora, foi puta merda. Aí depois foi uma sequência. Falei, achei a mina de ouro, né? Corcel 2. Mas seu pai ainda é vivo, ainda Vixe, trabalha, Ele, te ajuda ele já, ainda. ele já parou, já, porque aí ao longo dos anos ele falou, viu, não quero isso pra mim não. Aí ele já foi se afastando, como o Sérgio disse, eram 3 sócios, depois acabou entrando 4, porque era sócios do ponto. Aí o pessoal, meu pai falou, viu, eu já vou, essa despesa pra mim já não tá sendo válida, então quando eu precisar vender um carrinho, eu deixo com vocês aí, eu pago uma comissão para vocês. E eu e o Sérgio fomos comprando a parte dos outros sócios, o ponto, a parte do ponto, fomos comprando. E por uma fatalidade, tava eu, o Sérgio e o Seico, por uma fatalidade, o Seico sofreu um acidente e veio a falecer. Poxa. Ele já tinha a loja lá embaixo, mas ele continuava conosco Então ali. eu sei que tinha 2 lojas. Então, Tinha, a ele tradicional já- dele, ele que já- leva o nome dele. Ele já estava mas... já 90% lá e 10% com nós, Ah, tá. entendeu? Mas o Seico, como o Sérgio falou, foi um professor para nós. Foi um professor. Ele ia para São Paulo comprar carro e eu adorava ir com ele. Adorava ir com ele, porque... Pra aprender. Pra aprender, aprender. E eu tinha 1, 2 carrinhos, entendeu? Eu ia com ele, chegava lá e eu via o jeito que o lojista lá atendia, o jeito que ele abordava. Eu voltava pilhado. Tava pilhado, viu? É desse jeito E que eu São quero Paulo, aprender. né? É desse jeito que eu quero São aprender. Paulo é outra coisa, né? Então ele foi um professor para nós. Foi um professor para nós. Deixou um legado espetacular. Para quem conheceu o Seico lá atrás, está assistindo esse podcast,
vai comentar e vai ter só comentário Sim, positivo sim. dele. Inclusive, o pessoal que está assistindo aí, manda as perguntas no chat aqui, que nós vamos perguntar vamos colocar ele numas frias aqui, vamos ver se eles vão saber responder. Como comprar o carro, qual que é a melhor forma possível de adquirir esse carro, sem ter surpresas, né? É, E a experiência de vocês é espetacular, 38 anos, né? Com experiência na mecânica, na elétrica, na funilaria. exato. Então, quem compra lá tem a garantia de comprar um carro, né? Inclusive, Sem problemas, né? inclusive eu tenho essa experiência, porque como eu comecei com um carrinho, arrumava esse carro, dava um trato nele, descia para a loja, ficava sentadinho lá esperando. Eu não podia participar da venda, porque eram os vendedores que vendiam lá, entendeu? Aí vendia, eu pagava comissão, voltava para trás, então tinha que reduzir o custo. Então, até essa questão que você abordou da mecânica, tem muitos carros que eu fiz o motor. Eu desmontava, eu fazia o motor, mandava para a retífica, eu mesmo torqueava, Você fechava. desmontava, retificava e montava de novo. Isso, é. Brasília, dupla carburação, meu Deus do céu, como aquilo era difícil Para de acertar equalizar. o ponto disso. Exato. Então o carro entrou, eu e o Sérgio às vezes está lá dentro do escritório lá, um carro entra assim, ó, ele entra assim, só de estar lá dentro já escuta um barulho, fala, ó, esse motor tá batendo pino de pistão. Então o vendedor nosso já levanta já sabendo que, ó, tá batendo mancal, a gente já sabe, entendeu? Ô Sérgio, e hoje são só vocês dois de sócio? Só nós dois. Então, mantiveram o nome, a razão social, tudo, né? Existe uma trajetória, uma história atrás disso daí, Isso, mas hoje é só vocês. Isso, só nós dois. Mas atrás de tudo isso, vocês têm uma equipe enorme que Meu trabalha Deus junto do com céu. vocês, né? Desde a avaliação, desde os consertos, reparos, funilaria, eletricista, Parceiros. lavacar. Então tem toda uma equipe por trás aí que dá todo esse suporte aí para quem vai comprar o carro lá. Tem a garantia de comprar um carro perfeito, vamos dizer assim, entre aspas, né? É um seminovo, né? Exato, Mas tem a garantia de que você não vai ter problemas. Né? O carro chegar lá na partilheira pronto, tem Já uma passou por... estrutura muito, mas uma logística. Quem não conhece não sabe o que é o carro estar pronto na loja. A logística para esse carro chegar lá, entendeu? E hoje quem avalia o carro ainda é vocês. Quando nós que entra avaliamos. ali, Isso, vocês têm o Isso. cuidado de vocês dois ir lá avaliar antes de efetuar uma compra, por exemplo, para vocês Exato, poderem revender. E exato. além da compra, a troca também. Também, a Por exemplo, avaliação chega um da troca. cliente lá, fala, eu gostei desse carro, pega o meu na troca. Isso. Nem sempre vocês vão pegar então, porque vai passar por uma avaliação. Exato. Porque senão não Sim, compensa também. Exato. Tem tudo isso. E... Porque senão depois deprecia também a venda também, né? Hoje, tudo que você faz no carro hoje está muito caro. Muito caro. Encareceu muita peça, encareceu muita mão de obra, entendeu? E mão de obra qualificada, nessa trajetória nossa de muitos anos, faz já mais de 20 anos hoje que a gente tem já o mecânico nosso, aquele mecânico qualificado hoje. Porque, viu, a gente já bateu muita cabeça, Nossa, entendeu? então, de Aquela segurança história para vocês também. Aquela né? história de diminuir custo, a gente trabalhou com mão de obra barata, mas, viu, não compensa. adianta, não compensa. Então, hoje o mecânico nosso é de qualidade, é mais caro, entendeu? Peça, a gente tem o Autopeça, que vou citar o nome aqui, que é o Paraná, que é um parceiro Excelente, nosso, né? entendeu? Uma estrutura gigantesca estrutura hoje. gigantesca, entendeu? Então, crescemos junto. Então, não adianta arriscar, não adianta fazer aquele velho ditado meia boca. Não adianta. E aí vocês partem. Então, vamos citar aqui desde o princípio, quando chega lá para vocês. Primeiro vocês fazem a avaliação. Feita a avaliação, vocês vão fazer o quê? Vai fazer, por exemplo, uma leitura da funilaria, por exemplo. Exato, estrutura. A estrutura. Depois, então conta, velho. Depois mecânica. Fala o passo a passo pra gente. Como que passa o carro ali? Eu acho que o principal, quem tem que se atentar mais é na estrutura. Do carro ser batido ou não. Porque depois a mecânica é tudo reparável. Então, é a estrutura. Se o carro for batido, a gente não pega, entendeu? Obviamente, uma amassadinha de paralame, um raladinho de para-choque, um risco, isso aí tudo a gente vai reparar. Vai reparar e vai fazer. Mas um carro que bateu, afetou longarina, já não é um carro do padrão nosso da Rodoviária Veículos, entendeu? Depois disso, a gente vai analisar, vai experimentar o carro.
A gente fala que a gente tem uma pista um campo de prova. A rua de trás da nossa loja lá ainda tá Paralelepípedo ali. paralelepípedo, Ali buraco, é meu, é perfeito. Eu falo que se asfaltar ali, a gente vai ter que andar um pouco mais para fazer o teste do carro, entendeu? Teste de suspensão, né? É, suspensão. Sim, já vê toda a suspensão isso. ali. Então a gente avalia a estrutura. Funciona o carro, o motorzinho tá ok. Agora a gente vai andar com o carro, vai testar câmbio, testar a suspensão, ver se tem alguma coisa digna de nota. A gente vai sentar com a pessoa, passar para ela o que tem que gastar e o quanto a gente vai pagar no carro. Deu tudo certo, alinhamos, tudo ok, tudo certinho, vamos fechar o negócio? Vamos fechar negócio. Vamos fechar negócio? Pego o documento dele, vou puxar os débitos do carro, vou pesquisar se o carro é proveniente de leilão, entendeu? Se teve alguma queixa de furto, alguma coisa. Porque se o carro for de leilão também, a gente não pega. Se pegar o carro, a gente vai pegar por um preço mais abaixo e vai passar para grupo de repasses, entendeu? Porque o carro de proveniente de leilão, ele gera vários entraves futuros. A pessoa vai fazer um financiamento, muitas vezes não consegue fazer, vai fazer um seguro, pode ser que faça, mas com quebra, o seguradora vai assegurar 80% do valor do carro, 70%. Muitas das vezes ela recusa o seguro, não faz. Então, é essa a trajetória, entendeu? Entendi. Finalizou, acabou, tá tudo certo. Fechamos o negócio, o cliente foi embora com o carro dele, a gente absorveu esse carro. Aí existe toda essa trajetória. Se o carro tiver problema de suspensão, faz a suspensão, tá tudo redondinho, bonitinho, tá. Vai pro funileiro. Se tiver algum retoque pra fazer, faz todo o reparo de funilaria. Deixou bonito? Deixou. Lavacar, polimento e traz para a loja. Toda essa estrutura hoje, a Rodoviária Veículos, tem em torno de 5 mecânicos, um centro automotivo, 2 pessoas que cuidam de ar-condicionado, duas oficinas muito boas, mexe com direção hidráulica, tem 2 funileiros, que mais? Despachante. Sim. Então, é uma estrutura muito grande por trás disso. Eu falo que toda vez que a gente vende um carro, a gente faz bastante família feliz. Faz a família do comprador feliz, que ele está adquirindo o carro. Felicidade primeira é a dele, obviamente. A gente faz a família do meu vendedor que ganhou comissão. Faz a família nossa feliz. Família do lavacar, do despachante, do funileiro, do mecânico. Quer dizer, entendeu? A gente o indireto, né? o ramo nosso gera um entorno de renda, uma estrutura, uma cadeia alimentar, né? Que quem tá de fora não faz ideia. Exatamente. Até falar o pessoal que está em casa nos assistindo aí, teve um fato que o Luciano comentou comigo, comentou antes dele estar aqui, antes da gente programar, de fazer um podcast, ele já até tinha comentado que ele tinha vendido um carro, e esse carro estava descendo para o litoral, a família estava descendo e deu um probleminha no carro, a família teve que consultar o Luciano prestou toda a ajuda, falou, não, vai levar numa oficina, leva lá, cobriu todo o custo. Conta essa história para nós, Luciano, como que foi essa? É verdade, o cliente estava descendo para Ilha Bela e é recente isso aí, porque nós conversamos, é coisa recente isso aí. Esse ano aí. É recente, e um carrinho bacana, um carrinho tudo revisadinho, tudo certinho, mas imprevistos acontecem. Sim. E no caminho o carro parou, deram uma préviazinha para ele, descendo para a praia, para Tamoios. Aí chegando em Ilhabela, o carro deu defeito novamente. Ele levou numa oficina. A gente, na verdade, conta com a sorte. Graças a bom Deus, o mecânico que atendeu ele lá, um mecânico extremamente honesto, um mecânico extremamente criterioso também. A gente conversa com o mecânico, né? Sabe. E já sabe que ele tá falando com propriedade também. O que precisa fazer? Luciano, vai precisar trocar a bobina, cabo, vela, vai resolver. Então já compra, já resolve, entendeu? Manda o Pix na hora. Isso aí você custeou tudo, já estava na garantia. Tudo. Resolveu. O cliente ficou na praia tomando a cervejinha dele lá e de um dia pro outro já resolveu e o cliente já estava com o carro, voltou com a família para casa, tá tudo certo. Então, Sérgio, essa é a diferença de você comprar de uma empresa ou comprar de um particular. Você tem a garantia, né? Com Isso aí vocês certeza. fornecem toda essa garantia, essa assistência. Quer dizer, a pessoa te procura, tô aqui e tal, já rapidamente é resolvido. A vantagem de comprar em loja, né?
que nem nós na rodoviária veículo, é o pós-venda, né? É a Sim. garantia do pós-venda que nós nunca deixamos ninguém na mão. Quer dizer, ele continua sendo cliente depois que comprou, Com e certeza. ele volta é. depois deixa aquele usado para você de novo, fala assim, agora eu quero trocar isso que eu comprei de você, e vocês pegam também, quer dizer, o carro volta para você às vezes Exato. várias vezes. Às vezes. Tem carro que volta 3, 4 vezes. É, É impressionante. Dependendo do carro, aquele carro de giro, bastante giro. Ontem mesmo o HB20 que nós vendemos, já é a segunda vez que eu vendo esse HB20, entendeu? E de quem eu peguei já é um cliente nosso, já comprou vários carros conosco. E quem comprou ontem também, o pai dela é cliente nosso. Então ela veio e agora Quer comprou. dizer, já estão atendendo gerações aí de Não, clientes. a gente fala que a gente já tá atendendo pro neto, entendeu? Vendia pro pai, passou a vender pro filho e tá vendendo pro neto. Olha que beleza. Exatamente. Não, isso aí mostra um bom trabalho, né? Um trabalho sério, né? Ô Luciano, agora uma pergunta que todo mundo faz. Compensa você comprar um carro zero, pelado, aquele básico, ou um usado luxuoso, completo? Não, hoje a tendência mudou muito. Antigamente vendia muito carro básico. Hoje o perfil mudou demais, entendeu? Hoje ninguém quer mais carro básico. No entanto que eu até ouvi falar há pouco tempo atrás que a Fiat ia voltar com carro básico, mas não quis arriscar, não. Não tem mercado mais. Só que o carro zero completo subiu demais o preço. Tá vindo agora essa geração chinesa aí, que provavelmente vai empurrar o preço para baixo. A gente é antenado nisso, porque nessa trajetória nossa já passamos por várias modificações já, né? Então, deve puxar para baixo. Mas hoje o cliente não abre mão de um carro que não seja completo, entendeu? Com tecnologia. Então é onde entra nós vendemos seminovos com valor bem mais abaixo, porque esse preço hoje que se opera no mercado, o preço do carro zero no Brasil é muito caro, né? Em comparado com outros países aí, hoje é muito caro. Com certeza. É. E o elétrico, Luciano? Eu acho que ele veio para ficar. Vocês já estão vendendo elétrico usado ou não? Ainda não tem o carro disponível ainda. Eu acho que hoje tem 14 hoje elétrico, 14 marcas. Até o final do ano a projeção é chegar a mais 6. Nossa. Só que existe, a gente já vivenciou isso aí, entendeu? Muitas marcas que vieram para o Brasil e deixou na mão, entendeu? A Kia hoje está de volta no mercado, mas a Kia deixou na mão um período. A Lada deixou na mão. E recentemente a Lifan. Chegamos a vender carro da Lifan. A Lifan, ela fechou a nível mundial. Não existe mais fábrica, não existe mais peça, não existe mais nada. Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado também com essa chuva de montadora de elétrico vindo para o Brasil. A gente que assiste muito podcast. Então, relação isso é uma pergunta também, porque você tem que estar antenado em tudo isso. Você tem que ter essas informações. Então, você tem que estar sempre atualizado sobre isso, né? Porque senão você compra um carro, pô, mas eu não sabia que fechou essa fábrica. Às vezes você sabe até que vai fechar, que ela já está aí com um processo, alguma coisa aí que pedindo uma concordata, alguma coisa aí em processo de fechamento. Então, essas informações são muito importantes na hora de comprar ou muito vender um carro. importante, porque lá na China mesmo, já fecharam muitas fábricas elétricas já, porque viraram concorrente entre eles, que o mais forte vence o fraco, e já fecharam, extinguiu a fábrica, fechou, e essas pessoas com esses carros? Carro dá muita manutenção, você imagina ficar sem peça, o que vai acontecer com esse carro? Seguradora não vai fazer mais seguro, porque não tem peça de reposição, uma possível colisão, alguma coisa nesse sentido. Então, tem um certo cuidado, o elétrico veio para ficar, mas com uma certa restrição, entendeu? Eu acho que vai ficar aí poucas marcas de elétrico, entendeu? O combustão não vai acabar, que tá aí, a estrutura é muito grande, entendeu? Eu acho que não vai acabar. Vai ter uma retração de preço, mas o elétrico veio para ficar. Ô Luciano, a gente pode até marcar um podcast com vocês dois falando só de elétrico um dia.
né? Vou ter que Porque me te- aprofundar nisso Porque aí. tem muita pergunta. É bom Porque ter. será que a bateria vai durar para ele fazer a revenda do seminovo? É. Será que ele vai ficar? Vai ter troca de bateria? Então é um outro bate-papo que a gente pode marcar um dia e exato, falar sobre isso. Exato. Né? Agora eu queria conversar com você a respeito dos perrengues que você teve aí nesses 38 anos de venda de usado, questão de cheque, questão de carro, Meu Deus do céu. cliente que Antiga- promissória. É. Então deve ter uma. Antigamente existia o ditado fio de bigode. Hoje isso aí não Chegou pode a mais. vender carro assim? Cheguei. Rapaz, você lembra a história da época do Gol? Porque vendia muito carro por indicação também. A pessoa chegava na loja, viu? Eu sou filho de fulano de tal e tal, assim, assim. Que já era cliente, então. Eu sou da região de Avaí ali e muito próximo ali. Tinha uma pessoa lá que era de Nogueira e tudo mais. E chegou indicado. Falou, viu? Eu posso te dar um cheque aí? É um gado que eu vendi. Para uns 20 dias, para frente, aí eu venho e te pago em dinheiro. Beleza, tá tudo certo, dá o cheque. O cheque só de calção. O cheque era de um gado que ele tinha vendido lá e tal. Rapaz, passou esses 20 dias e nada dele vinha e ligava pra ele. Rapaz, onde que acha esse E rapaz? você segurava o documento ou não, Luciano? Segurava o recibo? Segurava o recibo. Mas quem disse que eu achava ele? Naquela época não existia celular, era telefone normal. Nossa. E vai na casa da avó, viu? Ele mora em tal lugar aqui em Bauru, e vai na casa da avó, eu não achei ele. Aí conversando com um amigo meu de Avaí, viu? Você conhece o fulano de tal? Sim, conheço. Ih, rapaz, e ele é enrolado, hein? Ele é enrolado. E eu vinha vindo pra Bauru, e eu vi ele lá sentado na beira da rodovia lá e com um Gol capotado de perna pro ar. Nossa. Era o meu Gol. carro. Putz. Era o meu carro. Aí depois fui pegar o cheque, era um cheque roubado, entendeu? Nossa. Cheque roubado. Infelizmente tive que mandar para desmanchar o carro e absorver o prejuízo. Você vê. Caraca. Então, não dá. Hoje a gente tem as financeiras, entendeu? Hoje só por financeiro. Financeira. Você vende por cartão também? Parcela em 12 vezes lá? Vende no cartão também, entendeu? Vende no cartão, mas os vendedores meus lá atendem o dia inteiro pessoas perguntando se fazem na promissória. Não. Verdade. O mercado nosso é um mercado muito sério, tem que ser um mercado muito pé no chão, entendeu? Então, financiamento O cartão de crédito. ou no cartão de crédito, se precisar dar uma entrada, faltar alguma coisa de financiamento, entendeu? E o financiamento, a gente hoje é responsável hoje, porque nós somos correspondentes bancários hoje. Hoje a gente é certificado. Vocês mesmos fazem a avaliação, então, do cliente ali? Nós passamos a ficha, aprovamos o crédito, pegamos a assinatura, subimos toda a documentação e nós realizamos o pagamento. O operador mesmo, a hora que ele vê, pinga na tela dele lá que foi pago um financiamento. Nós temos acesso, temos autonomia para entrar e pagar o financiamento. Eu aperto um botão lá, questão de segundos, o dinheiro está na minha conta. Então, Olha. se porventura a gente for conivente com alguma fraude, Vocês são algum corresponsáveis, então. ou a loja é obrigada a quitar o contrato. Olha. Se for comprovado que Houve fraude. que houve fraude, entendeu? Hoje é tudo por biometria, entendeu? Tudo assinatura biometria hoje, geolocalização. A gente faz questão que o cliente venha na loja e assine na loja, porque muitas vezes a pessoa vem e fala que vai fazer o financiamento no nome de um parente, se pode mandar o link para o parente lá, então a gente se cerca de todas as informações para ver se isso é verdade. Se tiver alguma cisma, viu, traz o parente aqui. Senão a gente não... Ô Sérgio, e o financiamento hoje está mais difícil? Hoje é tudo por score, né? As financeiras hoje não tem mais essa de salário. Hoje o banco vai tudo pelo score. Então, se uma pessoa tiver um score bom, ele vai ter uma taxa de juros mais barata também. Se o score dele for mais ruim, o juro mais alto. E o que determina o score bom ou o score ruim? É o bom pagador, né? Se o cliente for um bom pagador, tudo que tiver no CPF dele, ele pagar em dia, certinho, ele tem um score bom. Então, se o CPF dele tiver em atraso, pagamento em atraso, é possível que o score dele vai estar mais baixo. Ah, entendi.
Gilson, e tem um fato interessante, porque o score é muito interessante, é muito importante frisar isso aí. Muitas das vezes, o cliente senta na mesa com a gente e você vai fazer a simulação dele, não vai, não passa. E você vê que é uma pessoa extremamente correta, uma pessoa tudo certinho, salário bom, registrado, tudo certinho, não vai. Não há, né, porque existe uma pré-análise. Você digita CPF, data de nascimento e muitas vezes o número do celular para cruzar os dados. Não vai. E a esposa tá do lado lá, coitada. Tá do lado lá e quietinha. E a maioria das financeiras exige que tenha CNH. Porque o que acontece? É, Historicamente, há muito golpe em cima disso. Porque às vezes o cara tem o nome sujo, tem CNH e pedia pra avó financiar, coitada. A avó não tem CNH, a avó que fazia, e é onde existia o maior índice de cobrança por atraso de financiamento ou não pagamento do financiamento, era em função disso aí. Então, o, o banco se cerca disso, tem que ter CNH. Então, a esposa tem a CNH. Aí você fala assim, você tem a CNH? Tenho. Vamos tentar no seu nome? Ela fala assim, não, mas eu não tenho renda comprovada, eu não tenho nada. Aí eu falo pra ele assim, viu? Quem que vai nas Casas Bahia, quem que vai na Magazine Luiza comprar e faz o carnê no nome de quem? No nome dela. Quem que vai lá na lojinha lá e faz o crediário? É ela. Viu? Seu CPF vai aprovar. Aí você digita o CPF dela, pum, aprova a ficha. Porque ela tem histórico De compra. de compra. Ela Quer tem. dizer, a pessoa pode ter, então, um CPF limpo, pode ser uma pessoa honesta, idônea, tudo, mas se ele não compra Se ele não tem histórico, de não. compra, Porque o que que o banco quer? Ele quer saber como que você é na regularidade de pagamentos. Se você é pontual, se você paga em dia, se você é registrado, tem renda, tem conta bancária, tudo, tudo. Se você não tem como comprovar como é o seu comportamento de pagamento, então às vezes não aprova. E o cara fica frustrado com isso. E a esposa, que ela gasta. tem renda, tudo no dela, aprova, porque ela tem o histórico, entendeu? Mas olha, essa trajetória nossa de financiamento, rapaz, hoje é muito fácil. Se for analisar, hoje é muito e tá fácil. mais. Teve aquela época, acho que foi 2012, 2013, até 14, que lançaram aquele financiamento para carro zero. Todo mundo tinha carro zero. Todo mundo saía com carro zero. E não precisava fazer muita força, né? Eu acho que naquela época não tinha score ainda, né? Ah, não, Não existia. existia. Nossa, e É. meu, eu lembro que essa época aí, eu peguei 2 carros para a empresa, mas num valor tão baixo. Mas tão É. baixo. Eu falei, não, eu vou pegar um lá, tal. Eu precisava de um carro para fazer entrega, tal. Eu falei, eu vou pegar um carro. Cara, eu ia pagar uma mixaria por mês. Eu falei, não, eu vou pegar 2. Aí peguei 2 carros. É. Aí era o Banco Volkswagen. Mas já estava barata a parcela. Eu falei, meu, para que eu vou pagar à vista uma parcela tão baixa desse jeito? Não preciso me descapitalizar. Ah, fui lá, cheguei pro meu gerente, que era o HSBC, que nem existe mais hoje. Nossa. Cheguei pro meu gerente e falei assim, ó, eu preciso dos dados aí que eu vou mandar pro Banco Volkswagen lá, que... Ele falou, mas peraí, você tá comprando? Falei, tô comprando. Falou, não, traz aqui que eu faço mais barato. Falei, não, eles estão fazendo muito barato. Não, eu cubro. Eu falei, caramba, paguei mais barato ainda nas parcelas. Meu banco cobriu o Banco Volkswagen na época lá e acabei comprando 2 carros. Mas naquela época era muito fácil, muito barato. O crédito era aprovado assim, imediatamente. Hoje eu não sei, tá mais difícil hoje? Como que tá as Olha, vendas, né? Viu, eu vou falar para você o que que é a dificuldade. A dificuldade na época, lá quando nós começamos, existiam, na verdade, Banco GM, Banco Martinelli, Promovel e Finasa. Mas quem atendia a gente mesmo, afinco mesmo, era o Banco GM. O Banco GM hoje é só o Banco da Montadora, mas ele atendia as lojas de carro. Era o Banco GM, Banco Martinelli e a Promovel, que vinha ali. Quer dizer, então não eram esses bancos tradicionais. Imagina. Nós somos cadastrados em todos os bancos, todos os bancos. Eu até fiz um podcast na minha loja esses dias falando sobre o banco BBC, que ninguém imagina que existe. O Mercado Livre hoje é forte no Olha. segmento também, entendeu? Muita gente não sabe disso aí. Mas Exatamente. na época era essas 3 financeiras. A primeira financeira nossa era o Banco GM. Mas o cliente chegava na loja, financiamento era em 24 vezes só. É, Em era 24 em pouca, 18, era em 24 vezes. é. Nossa, era pesado então Era a 24 parcela. vezes, É. Era da seguinte maneira, o cliente chegava na loja, você catava o telefone, e celular esquece, não existia. Você catava o telefone, ligava numa central de bip,
Central de BIP ligava pro operador do banco, ele apitava ali, ele apitou, ele sabia que era a central do BIP. Ele tinha que encostar num orelhão, punha uma fichinha lá, ligava na central do BIP. Alô, viu? Na época era, se ele estiver ouvindo isso aí, é o Florisvaldo, era o Zoom. O apelido dele era Zoom, porque ele era muito rápido, Verdade. sabe? Muito rápido. O Banco GM dava carro zero pro cara. Era um cadetão. Aquilo era pra Comissionado época, devia ser com certeza, né? Ah, eu acho que não, viu? Era Sim. salariadão, mas aquele salarião mesmo, bonito mesmo, era funcionário do Banco GM, né? Aí ele punha uma ficha, ligava na central do BIP, ô, é o Zoom, ô Zoom, ó, o Luciano lá da rodoviária Vic falou que você precisa ligar pra ele. Aí ele pegava, desligava, punha outra ficha, ligava de volta, ô, Luciano, falava Zoom, desce aqui que tem um cliente aqui. Ele montava no carro e descia pra loja. Descia pra loja, preenchia no papel, montava no carro, voltava o Banco GM, punha na mesa, as moças analisavam a linha de crédito, ligava no vizinho, ligava na empresa, entendeu? Fazia todas as consultas, porque tinha que ter referência pessoal. Tinha que dar 2 referências pessoal, ligava, ô, você conhece fulano? Era maluco o negócio, era maluco. Aí aprovava o crédito, eles digitavam lá, datilografavam lá o contrato, trazia, o cliente assinava. Nesse meio tempo eu tinha a motinha, ia até na cidade, tirava xerox do RG, do CPF, do SIC, Nossa. do SIC, comprovante de residência. Pô, quantos anos tem você, hein, Lerite. Luciano? Aí o Lerite voltava pra loja, entregava tudo na mão do Zoom, entregava o carro pro cliente e ia embora. Ele ia embora com o Era contrato. doido, viu? No dia seguinte eu ia lá e pegava um cheque administrativo. Olha. Depois evoluiu. A central do BIP já era um texto. A central do BIP ligava para ele e falava, ir até a rodoviária veículos. Aí ele aparecia lá. Depois evoluiu para o fax, eu não precisava mais ligar para ele, passava a ficha por fax, recepcionava lá no banco, eles analisavam, já mandava de volta, ele descia o contrato, assinava. Depois veio a revolução. Internet. Celular. Ah. Celular, depois os bancos ficaram antenados nisso e já começou a passar a ficha por sistema. Aí os bancos até incentivavam a gente, entendeu? Patrocinava o computador. A minha loja, a nossa loja, foi uma das primeiras lojas a ter internet e computador. Depois foi indo. E hoje... Falar por jovens de BIP, de fax, não sabe nem o que é isso. Vai. E já era uma revolução, né? O que é isso aí? BIP, fax? Quando surgiu o celular em Bauru, nós fomos a segundo lote de celular. O Sérgio morava em Piratininga, hoje eu moro em Piratininga, mas o Sérgio morava em Piratininga na época, lá não pegava sinal do celular, então o celular ficava comigo, e nós tínhamos um celular só, o celular ficava comigo, E era um ia tijolo. embora para casa, carregava, trazia de volta, tijolão, entendeu? Mas era a revolução que existia naquela época. Que Então legal. hoje financiamento, hoje a gente senta no computador, eu e o Sérgio é muito alinhado com os nossos vendedores, muitas vezes para adiantar aí, e às vezes os clientes, a vida da gente é corrida, não é verdade? Então, o cliente senta na mesa, a gente já anota o CPF, data de nascimento, os dados deles, e vamos simular em todas as financeiras e ver quem vai ter a melhor taxa para ele. A gente sempre passa para o cliente a melhor condição. Pra A fazer. melhor condição. Eu quero para o cliente que eu gostaria que fosse para mim. E aí, para você também não perder a venda, né, Luciano? E hoje, quanto tempo demora para fazer uma aprovação para o cliente? Mais fácil que você ir na cidade e comprar uma calça no crediário. Verdade. Mais fácil. É muito rápido. Muito rápido. E tá fácil para aprovar? Ou não? Tá exigindo muita é o que coisa. você- Depende do score. É o score. É. Score, histórico. O cliente que já tem um histórico dentro da financeira já vem. A hora que você digita CPF da A nascimento simulação. e a placa do carro, ele já sai aprovada para o cliente. O cliente também já tem essa informação, porque o cliente que é cliente da financeira e ele tem um aplicativo no celular, ele já tem lá. Faz lá uma no simulação. Lá no aplicativo ele já tem informado quanto que ele tem pré-aprovado lá. Mas Então- às vezes ele tem da financeira dele. Pode chegar lá com você e você conseguir um valor Condição melhor do que a financeira isso, dele. isso é sempre, tá? Ele chega com o pré-aprovado dele lá de uma financeira e filho, eu posso ver nas outras financeiras se eu consigo uma condição melhor para você e sempre consegue.
E quanto tempo tem de garantia o carro hoje que é comprado com vocês lá? Por lei é 3 meses de garantia. Isso aí, tem muita loja Isso aí é garantia total. total. Tem muita loja que se esquiva disso, fala Você fala é que é só motor, câmbio. Não, viu? Isso é falta de profissionalismo. A garantia é total. Então ali É vocês dão total. garantia total. Isso, é total. Pô, tava descendo que estourou um pneu, por exemplo, que é um item básico ali. Também vocês auxiliam nisso também, ou não? Aí também, que o estourar pneu já é uma questão já. Pode ser um buraco, pode ter pego um buraco, aí já é exato, um acidente, Tem né? mais Porque, qualquer problema mecânico vocês cobrem. Porque Sim. os carros nossos, os pneus, é meia vida pra cima. Não tem aquele pneu fraco, não existe isso aí, entendeu? É, um dos maiores gastos nossos é com suspensão e pneu. É um dos maiores gastos. Isso aí entendeu? você já chega entrega na minha loja praticamente lá, com pneu bom, com pneu zero, às vezes vocês é, fazem a troca. Peguei o carro, isso. Vocês não vão entregar com aquele pneu da maneira que vocês de pegaram. jeito Não, nenhum. imagina, É. imagina. Vocês já fazem a É. troca. Inclusive deve ter parceiro para isso aí também. Tem. É isso Ô, aí. Luciano, e qual que foi o maior perrengue que vocês passaram lá durante esses 38 anos? Teve alguém que empurrou um carro que vocês não conseguiram ver o defeito, foram ver depois, falaram, puxa, tomei um prejuízo aqui, acabou passando, acabou... E vocês tiveram que arcar antes de vender para o cliente. A parte estrutural, não. Entendeu? É. O que pode acontecer essa é a grande vantagem da pessoa comprar de nós, revendedores, comprar da rodoviária Comprar Veículos. com uma pessoa jurídica, uma empresa, do que com uma pessoa física, vamos dizer Isso, assim. Já aconteceu o caso da gente vender o carro e futuramente ter entrado um bloqueio judicial. A gente faz a recompra do carro, absorve o problema e tenta resolver, tenta liberar. Graças ao bom Deus, a gente sempre conseguiu recuperar. Houve poucos casos, porque tem aquela história que eu volto a falar, que a gente faz uma pesquisa antes, entendeu? A gente procura sempre saber de quem compra o carro também. A gente não compra aleatoriamente de quem aparece na porta. Se a gente percebe alguma conversa que não tá muito batendo, a gente prefere não comprar. A gente compra bastante carro de concessionária, entendeu? Hoje tem as locadoras, são muito fortes. Pra você ter uma ideia, a Localiza tem 650 mil carros. Então, hoje, um dos meios de abastecer hoje as revendas de carros, hoje é as locadoras também. Então, a gente prefere comprar dessas estruturas, esses conglomerados grandes, que a gente também tem um respaldo por trás. Muitas vezes você vai comprar de um particular, ele tem uma empresa, tem um CNPJ, que ele não comenta com você, você não sabe da vida dele. Se você não fizer uma consulta e ele tiver uma trabalhista, obviamente pode ser que futuramente... Mesmo sendo de pessoa física e ele tendo a empresa. Ele tem a empresa, que os bens dele, por conta de um processo judicial, trabalhista, que é o prioritário, vai bloquear mesmo, entendeu? O carro fica bloqueado judicialmente. Então, isso é muito válido, você tá comprando nós da rodoviária Veículos, de uma revenda séria, entendeu? Então, a gente tem que tomar o máximo. Agora, você está falando de mais perrengues, existe o defeito mecânico, que às vezes oculto, intermitente, que muitas vezes o cara vem e entrega o carro para nós lá E vai aparecer não tá o depois. defeito ali naquele momento. E você manda lavar, faz a revisão, manda polir, encerar o carro e vende o carro. Passa lá uns 20 dias, é um defeito lá de um mau contato, um chicote. Hoje módulo, é alguma muito coisa. eletrônico, muita coisa eletrônica. Exatamente. Aí, Gilson, aí a gente começa numa trajetória de sofrimento e não há travesseiro que tire, que volte o sono nosso até resolver essa questão, entendeu? Então, esses perrengues judia bastante da gente. Mas um ditado que eu falo, Gilson, é que eu gosto de vender o que eu gostaria de estar comprando. E às vezes você deixa seu lucro tudo de volta para o cliente, mas o cliente fica satisfeito ali, Satisfeito, vocês honram com o compromisso Entendeu? ali. Né? É o caso da T-Cross também, que eu acabei de comprar faz pouco tempo. Exato, ele tá com problema, nós estamos com problema No do câmbio. Motocross. E não era visível. Era um... Existe- Depois de preparado, começou a pingar o óleo lá no estacionamento. Aí fui mandar levar para o mecânico para ver o vazamento. Não tinha óleo no câmbio.
Nossa. Porque até então, pinga um óleo, né? Pinga um óleo, a gente vai mandar ver o que acontece, o que aconteceu. A hora que levantou ela, que desacoplou o câmbio do motor, vazamento era do óleo do câmbio automático. O Automático. Sérgio não quis dizer, é o do câmbio automático. Resumindo, tirou o kart, não tinha um câmbio que vai em torno de 7, 8 litros de óleo, Nossa. não tinha 1,5 litro de óleo, mas estava engatando perfeitamente. Olha. Então Perfeitamente. você não percebia o defeito. E às vezes não era nem maldade de quem vendeu pra vocês também. Não. Porque às Pode vezes ser. ele também não sabia também. Entendeu? Na verdade, Mas viu, tá acontece. pingando na garagem dele, né? A verdade tava pingando Então a gente pode ter esse risco, entendeu? Só que você fez negócio, você absorveu, a gente absorveu. Viu? Vou falar para você, na realidade, o que muitos lojistas, alguns lojistas aí, tem muita gente boa no nosso mercado, tá? Muita gente boa, não vou citar nomes, muita gente boa, mas tem muita gente aí, Aventureiro. aventureiro. É. Poderia muito bem repor esse óleo, sanar esse vazamento, mas a hora que abriu lá o kartzinho, tem um kartzinho, o câmbio automático, as peças estavam todas azuladas. Poderia repor o óleo, tava engatando bonitinho. Não. Viu? Vamos arrumar esse câmbio. R$ 14.000. Nossa. Vamos gastar isso aí. Quer dizer, Mas- às vezes o lucro não foi isso, né? Não, 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 isso, né? imagina. Entendeu? Mas aí, a pessoa que vai estar comprando, é como se eu estivesse comprando. É uma coisa que eu gostaria de comprar, uma coisa boa. Sim, entendeu? vai ter a Então, garantia de estar vai ter comprando uma coisa garantia. boa, né? Exato. Ah, mas que legal. Hoje você recomenda olhar primeiro o que, então? Primeiro, então, a lataria, que é a estrutura do carro. É porque a parte mecânica você consegue. Você resolve lá Resolve, e exato, compra. Mas se tiver aquele amassadinho no teto, como que você vai identificar se ele tombou, se ele foi acapotado, ele teve um reparo ali no teto? Porque o teto sempre denuncia, né? Que é aquele medo dele ter tombado, foi uma coisa mais grave. E aí você consegue olhar aí se foi uma pequena monta, se foi muito grave? Como que você vê isso, Luciano? Aí volta aquela experiência desde os 5 anos dentro de uma oficina de funilaria, entendeu? Então a gente tem a facilidade de ver isso aí. Mas a pessoa que estiver adquirindo de uma loja que não é confiável, ou adquirindo de um particular, existe hoje as empresas que fazem a vistoria cautelar, entendeu? Então elas têm essa. E nessa cautelar ele consegue identificar isso? Consegue identificar. E como que a gente sabe se a quilometragem foi adulterada também hoje? Olha, Hoje você pega carro lá com 10 anos, lá a pessoa coloca 50 mil quilômetros. aí 30 mil quilômetros. aí entra a experiência também, entendeu? Aí tem detalhes de desgaste do carro que ele mesmo já apresenta, já consegue apresentar isso aí, entendeu? É o desgaste do pedalzinho, desgaste do volante. Você abre o capô, você olha ali, você fala, viu, esse carro aqui não tem essa quilometragem. Pneus. Pneu tem a data da Se é fabricação original do ou não, pneu, pneu. entendeu? Então isso é bacana também, entendeu? E hoje você vende carros lá com. Qual a idade média do carro que você vende lá, Luciano? Você tem uma média ali, você não pega carro muito antigo? Qual que é? Na troca, para compra não. Na troca a gente pega carro ali 2008, 2010 para cima, carros bem conservados. Mas para compra, carro 2020, 2020 para cima. Pra cima. Para compra. Entendeu? Eu vi que você anunciou lá, às vezes eu assisto que você posta lá. Eu vi que você anunciou um HB20 lindo lá, rapaz. Até eu fiquei com vontade de comprar um 2013. É esse que vendeu ontem. Já vendeu? Rapaz, Eu vendeu anunciei- rápido. Eu não sei de manhãzinho, que eu tava indo buscar no Lavacar, já não sei. Mas é um carro que vende muito rápido, que é um carro de giro rápido. É aquele carro que eu falei pra você que é a segunda vez que tá sendo vendido na loja. É um carro que vende muito rápido. O HB20. E as pessoas seguem a gente nas redes sociais aí, e o pai dela viu, compra carro com a gente, já mostrou pra filha, correram lá, segura esse carro que eu tô indo lá. Hoje um buscar esse carro 2013, no caso do HB20, vale quanto hoje? Esse carro Uma foi, média. foi vendido ontem por R$ 45.000. 45 mil, 45. 2013. 2013. Existem, porque você compra mais barato, mas existe também o diferencial do carro. Este era um Comfort Style. Tem roda de liga leve, chave canivete, banco de couro. Então, dentro da grade da tabela FIPE, existem os submodelos. Então, nem sempre. E carro com 4 pneu novo.
É um carro que o histórico já foi nosso, a gente sabe proveniente de quem veio esse carro, como o carro era bem cuidado ou não, entendeu? Então, hoje o carro mais velho não, 2013 não é um carro tão velho, é, mas hoje está mais valorizado o carro mais velho, diferente do que está acontecendo com o seminovo, que está sendo empurrado o preço para baixo, está sendo o preço empurrado para baixo por conta da eletrificação aí dos carros elétricos. O carro usado está ao contrário, está valorizando e mantendo o preço. Impressionante, impressionante. Está em falta carro nessa faixa de preço. Carro de 30 mil até 50 mil está escasso no mercado. Verdade, é o que Está mais escasso. vende, É então. o que mais vende. Hoje a gente está com uma grande dificuldade. Hoje o estoque nosso de carro está carro acima de 60 mil. Estamos com carro de 60 a 120 Demora mil. mais para vender. Estamos a grande dificuldade. Então, um carro desse que já ficou pronto, E eu venho contando a história desse carro desde o dia que entrou. O dia que entrou, já contei, entrou na troca. Você mostrou lá no lava-carta. Entrou na troca de um Argo 2025, entendeu? Dali ele foi pro mecânico tirar uma falhação, trocou bobina, cabo de vela. Dali ele foi pro funileiro que pintou o para-choque, tinha uns risquinhos. Então, toda essa trajetória eu vou contando pro cliente. O cliente já fica antenado. Já vai vendo, fala, já acompanha. Esse carro tá quase pronto, tá quase pronto. A hora que vai descer pra loja, e te pumba. Tem um Fusion lá que eu tô... Eu vi o Fusion lá. Tá acompanhando a história dele. Tô acompanhando tudo, tá pensando aqui. Vai que eu vou comprar um carro lá, preciso saber. Mas então, a pessoa... Ele tá fazendo um retoque no paralama, né? Pintou paralama, porta, os dois para-choques, trocou uma lanterna. Carro, e tudo é caro, Gilson, tudo é caro. Quanto nós pagamos na lanterna dele mesmo, na lanterna traseira? Ela ali, agora eu não lembro de cabeça. Em torno de R$900? Foi acho que 1.200. 1.200. Uma lanterna. Uma lanterna. Entendeu? Então, esse tipo de avaliação que tem que ser assertiva também, entendeu? Porque senão você dá a entrada, transfere para a loja, tira a nota fiscal de entrada, depois faz a nota de venda. O imposto nosso do seminovo é muito caro, entendeu? Então, E como que funciona isso, Luciano? Quando você pega esses carros, você tem que transferir na documentação tudo para o nome da Rodoviária Veículos? Tudo para o nome da loja, Isso gera um custo também, Gera não? um custo. Bastante. O imposto é muito caro. O ICMS é quase 2%. Aí você fala, mas 2%, o ICMS aí do comércio varejista é 18%. Mas nós não estamos falando um carro de 100 mil que só o ICMS é 2 mil. E depois a gente paga mais 12% Então existe uma tributos, despesa grande atrás disso. em cima Fora toda a manutenção do carro, de e- documentação é alta. em cima da margem de lucro, mais 12%. Aí você gasta com mais transferência, despachante, entendeu? Então, a estrutura de uma loja de automóveis é muito cara. Ô, Luciano, e tem aquela marca de carro, aquele modelo que vocês não pegam de jeito nenhum? Esse eu não quero. É um carro bom, barato e tal, mas esse eu não pego. Existe a lenda do Peugeot, né? Coitado do Peugeot. O Maré, né? Mas viu, vamos defender a Peugeot. Hoje é grupo Stellantis, né? Então o mesmo motor que está instalado no carro da Fiat está instalado no carro do Peugeot. É um carro bom, mas lá atrás deu muito sofrimento para mecânica, os defeitos crônicos dele. Mas, viu? É um carro bom, sim. Não vamos crucificar ele, não. Mas existe. O tal do Maré é piada também, né? Me deu lucro para o mecânico. Assim. Mas existe. Você vê. Marocas, a Maroc da vida. Existe. Hoje também existe a história dos carros banhados a óleo. Banhado a óleo. Então, a correia banhada a óleo, entendeu? Mas hoje a Chevrolet mesmo, hoje, ela voltou atrás, reconheceu o erro e hoje ela reativa a garantia da correia. Isso aí é uma coisa bacana. Ela reativa, você vai na concessionária, mesmo que a pessoa não fez as revisões, ela vai na concessionária, ela paga uma taxa, esgota o óleo, faz análise do óleo, ela paga... Acho que hoje está em torno de R$750, não sei se alterou. Ela faz a troca de óleo, paga 750, esgota o óleo. Faz análise. Se houver fragmentos da correia no óleo, ela paga mais uma taxa, está em torno de R$750,
substitui a correia. E esse carro vai ter garantia da correia dentada até os 240 mil quilômetros. Nossa. Desde que ele continue trocando o óleo na concessionária a cada 10 mil quilômetros. Se não atingir os 10 mil quilômetros durante um ano, deu um ano e ele vai lá, troca o óleo novamente. Entendeu? Então, deu um respaldo muito grande para nós, entendeu? Então, voltou ao mercado do Onix aquecer novamente. Então, essa é uma informação bacana, entendeu? Então, diferente do Ford Ka, que a Ford foi embora, que é a história a gente tem que tomar cuidado com os elétricos aí, que pode ser que deixe na mão. Ford deixou todo mundo na mão. E desvalorizou os carros da Ford? Ah, não desvalorizou porque esses carros ficaram um preço acessível, né? O exemplo do Ford Ka, que é o banhado a óleo 3 cilindros, se tornou um carro barato. Entendeu? Se tornou um carro barato. A manutenção da correia se troca com 180 mil quilômetros. Mas o grande erro, e a gente frisa bastante isso aí quando a gente vende um carro, é atentar ao óleo específico. E muitas vezes a pessoa vai numa empresa que troca óleo, de trocar o óleo, e ele põe o óleo mais barato, e muitas vezes fica na mão de uma pessoa lá, um funcionário novo, que não é experiente, não vê a especificação correta do óleo, vai danificar a correia. E às vezes, uma ou duas trocas de óleo errado que coloca no motor, vai fazer o rompimento da correia. É impressionante. Então, é muito delicado esse negócio. Hoje não é mais, você não pode mais levar um carro numa oficina barata. Tem que hoje procurar um especialista, uma oficina séria, que técnica, porque hoje o carro não aceita mais hoje. Vou levar no baratinho. Não aceita mais. Se você tem dó do seu bolso, não vai atrás do baratinho. Vai te custar caro. Ô Luciano, e aqueles carros mexidos, aqueles carros tunados, carro rebaixado, isso aí nem pensar em você. Não é o perfil nosso, não é o perfil Isso aí nosso. não aparece lá que você não vai pegar nem na troca. Não é o perfil nosso, exato. Não é o perfil. A gente acaba ao longo dos anos adquirindo um público, não é aquele público desse perfil de carro, não. Esse aqui deve ter um nicho específico, né? A pessoa que tem esse exato, tipo de carro tem que procurar lá no nicho dele, ver se ele vende lá, porque no mercado esses carros perdem o valor também, né? Perde. Uma que o carro rebaixado, ele não passa nem na vistoria para transferência, entendeu? Tem tudo isso aí, o carro rebaixado, o carro modificado, não passa na vistoria, entendeu? Tem tudo isso aí também. Quando vai fazer a transferência do carro, que vai fazer a vistoria veicular para transferência do carro, ele não passa, não passa. E vocês trabalham também com utilitários, caminhonetes de grande porte, aquelas caminhonetes maiores, ou não? É mais carro de passeio mesmo? Qual que é o forte? Pouco. Às vezes tem a gente tem agora, se você entrar no site nosso lá, tem uma Fiat Toro, entendeu? Algumas coisas pontuais, mas carro pesado, caminhonetona diesel, essas coisas, nunca foi o público nosso, É mais gasolina, então. A parte de diesel, assim, não. Pouco. É pouco. Nessa parte é pouco. Mas a gente tem também esse carro, mas é pouco. E lá hoje você vende mais à vista ou mais no financiado ali? Olha, eu vou falar para você que é bem dividido, varia de Ainda mês tem a gente mês. no mercado que paga à vista carro? Ainda tem ainda. Tem ainda. E os mais caros também, ou é sempre aqueles mais baratos? O mais barato é mais difícil a linha de crédito, a taxa de juros é muito alta. Verdade. A taxa de juros é muito alta. Então, por ser mais antigo. Isso, restringe mais a linha de crédito e a taxa de juros é bem mais salgada. Mas o povo financia bastante ainda. E apesar da taxa de juros estar alta, entre aspas, mas se o score for bom, tem taxa de juros excelente. Tem taxa de juros de 1,30. Tem taxa boa. Hoje, para a atual realidade, aplicações rendendo 1,20, você ter taxa de 1,30 é uma taxa boa. Entendeu? E o carro continua valorizando, Luciano? Não. A gente volta a dizer que a história da eletrificação, eu acho que há uma tendência de desvalorização, principalmente carros aí próximo dos 100 mil, valor de 100 mil. Eu acho que a tendência é dar uma recuada no preço. Para nós vai ser bom, porque
quanto mais acessível o preço do carro, entendeu? Eu acho que vai ficar mais acessível para uma faixa de público, entendeu? Que não estava conseguindo acessar esse carro melhor, que é o que nós começamos lá no início do podcast lá, do carro básico, o carro completo, entendeu? Esse público que não conseguia acessar esse tipo de carro. Pra você ter uma ideia, na pandemia, esse mesmo H20 que eu vendi ontem por 45 mil, na pandemia era 28 mil. É isso que ia Antes da tocar nesse pandemia, assunto na pandemia, né? era antes da pandemia, vendia um HB20 2013 por 28, 30 mil. Praticamente dobrou Olha o quase. preço. Agora, se esse carro voltar, eu acredito que a curto prazo não chega, não volta nesse preço. Mas é o que eu falei, esse preço de 30 a 60 mil está escasso no mercado. Entendeu? Não volta. Mas seria muito interessante esse preço recuar aí. A gente vai, capital nosso, vamos falar de valores, vai recuar, mas vai se vender mais, vai se gerar mais, entendeu? Você vai pegar uma outra faixa que não está conseguindo acessar esse tipo de carro. Ô Sérgio, e vocês buscam carro em São Paulo ainda ou não? Hoje aqui é mais regional mesmo. Hoje, né, a gente abastece, mas é por aqui mesmo. E eu ainda pego no site, que é Autoavaliar, que às vezes eu consigo comprar ainda. O Luciano consegue comprar por aqui mesmo, mas é mais regional mesmo. Ah, então vocês estão sempre antenados. Então vocês pesquisam site, vendas, por exemplo, o Web Motors, tal. Se vocês vê alguma coisa que vale a pena, vocês fazem oferta também para comprar um carro. Sim, sim. E às vezes tem aquele cliente também que fala, ó, liga para vocês, ó, eu quero carro tal, assim, vocês têm? Você fala, não, não tem. Aí vocês pesquisam, acham, dá para comprar e fazer uma revenda? Dá para fazer esse intercâmbio, sim? Dá para comprar e revender para atender um cliente? É aquela questão da garantia, ô Gilson. Porque se eu pegar um carro seu e vender para um outro amigo meu, fazer uma intermediação, eu conheço você, Gilson, então eu sei do seu histórico de, de como você cuida do carro, entendeu? A gente pode até fazer uma intermediação, entendeu? Mas a gente. Mas aí não envolve, por exemplo, eu não vou ajudar você, vou ajudar o cliente, tem um outro parceiro meu que tem, e mesmo assim você. Então, não, porque o cliente que procura a gente para comprar um carro, ele acredita na qualidade da nossa mercadoria. Então, a gente prefere comprar, revisar para depois vender, entendeu? Eu pegar o carro, Então pegar o todo carro, carro que entra lá é a gente revisado, faz a passa pela revisão, mecânica, você passa. entendeu? Porque o consignado, o problema é a garantia, é os 3 meses de É garantia. isso que eu ia perguntar. Vocês não pegam consignado lá então? Muito raro, Gilson. Só de conhecido. Né? Raro um carro bem novinho, um carro com baixo KM, um carro que eu conheço o histórico do carro, viu? O que você fez no carro? Quais as revisões? Estão em dia? Mas é de amigo. Hoje, vamos imaginar que hoje 60% das lojas, acho que de Bauru, 60% trabalha com estoque consignado. Não é estoque próprio. O nosso é quase que 100%. E aí, mas estoque quando próprio. ele pega consignado, ele não precisa passar o carro pro nome Não, no não caso da precisa, rodoviária Veículos. Não, ele fica no nome do cliente fica o nome mesmo. do cliente, existe um contrato, entendeu? Tem que ter um contrato, tem que ter a nota fiscal de entrada, de consignado. Consignação. O imposto vai pagar o mesmo. Olha, O imposto é o mesmo, aqueles 2% mais os tributos que geram quase 12% incidido no lucro, esse aí tem que pagar, esse aí mantém. sobre a venda lá, Exato. que vai ter que pagar. Entendeu? Aí a garantia de quem está comprando da rodoviária Veículos. Então a garantia é a mesma, dos 3 meses do carro total. Então a gente prefere muitas vezes, a gente prefere comprar o carro, ter o carro nosso próprio de estoque e não ter essa dor de cabeça. E hoje os preços das revendedoras, comparado com a capital, com São Paulo, né, que tem a tradição de vender mais barato, hoje está mais ou menos igual? Não compensa ir lá buscar o carro? Aqui vai estar mais ou menos equiparado o valor? É bom comprar por aqui mesmo? Como que está essa diferença de preço? Hoje, tabela FIP hoje é nível nacional. Então, hoje todo mundo tem na palma da mão o preço do seu carro. Se ele está em dúvida na tabela FIP, ele entra lá, que nem você citou, o Web Motors, ele consegue ter um parâmetro do valor do carro. Então, não é. A gente preza
saber de quem a gente compra, que nem o Sérgio comentou, existe esse site, esse portal que chama Autoavaliar. Esse portal só entra revendedor de automóveis. E é só estoque de carros das concessionárias e de locadoras, entendeu? Só compra quem tem CNPJ de revendedor de automóveis. Então, a gente, quando o carro é proveniente de São Paulo ou da região aqui, é carro que foi comprado pelo portal do Autoavaliar, entendeu? Então, existe todo o respaldo. E esse carro, obviamente, como você já comentou lá atrás, se a gente gosta de avaliar o carro antes de comprar, esse carro, na verdade, ele é periciado lá pela concessionária que disponibilizou esse carro no portal, entendeu? Então, existe todo um detalhe do carro, tem tudo lá. Lá fala Tem o sobre... histórico dele Lá tem o todo. histórico do carro, eles fazem a cautelar, entendeu? Apresentam uma cautelar para nós, o carro funcionando, o pneu tá assim, tapeçaria, tem coisas para fazer. Tem todo o descritivo do carro, do que tem do gasto que possivelmente pode ter no carro. Se a gente chegar lá, ou o motorista nosso chegar lá e tiver alguma coisa que não condiz com o que estava, a gente pode cancelar a compra e o motorista vem E embora. mesmo esse carro chegando dessas concessionárias, dessas locadoras, vocês vão fazer a revisão também. Vamos fazer a revisão. Tudo também, o mesmo Normal, processo. normal. Isso, Faz todo o processo lá. exato. Todo carro, a gente anda no carro, entendeu? Faz um teste no carro. Eu mesmo moro aqui em Piratininga, eu moro na rodovia ali, na Cabral Renault, na beira da pista ali. Eu monto no carro aqui muitas vezes, o carro que entrou na troca no dia, eu falo, deixa esse carro aí, no final da tarde eu vou embora com ele. Eu vi testo o carro. você pegando a estrada lá, teu filho dirigindo lá, e falou, já estamos testando um aqui. É isso aí. Quer dizer, faz parte então, né? Exato, E já aconteceu um erro na hora da compra que deu um prejuízo muito grande? Acontece, pode acontecer, que é essa história que eu falo do defeito oculto na parte mecânica. Sim. E esses carros mais novos são mais difíceis de detectar esses erros, então. O problema hoje o carro é muito tecnológico, né? Muito componente eletrônico. Então, não, pega. É mais fácil cometer um erro num carro mais novo do que num carro mais antigo. Acredite se quiser. E você já comprou o carro assim pela emoção, às vezes? Falou assim, nossa, esse carro eu queria ter na minha Compra! garagem. Nossa senhora! Que aquele carro que bate o olho, brilha nos olhos, se brilhou no olho nosso, meu, Vai brilhar no outro olho. cliente. Paga mais caro. Carro com baixo KM, dependendo do carro, você vende carro com pouquinho rodado, quilometragem baixinha, você vende 10 mil acima da FIP. Olha. Aqui, na época da pandemia, eu comprei um Onix aqui, na Bela Vista, de uma senhora aqui. O Onix foi em 2021, ele era 2019. O carro tinha 800 quilômetros. 800 quilômetros? Na época, a FIP dele era 35 mil, acho que eu vendi por 45. Você tem ideia, hoje um carro desse com essa quilometragem, hoje venderia por 60 mil, 65 Nossa, é praticamente zero, né? Era zero. Poxa vida. Às Então, vezes você tira da concessionária, já tá rodado um pouquinho. A história da tabela do carro também foge muito à regra da quilometragem. Quilometragem, estado de conservação, cor do carro, entendeu? Foge da regra. Ô Luciano e Sérgio, o pessoal fez algumas perguntas aqui, um bate-papo aqui. Vamos ver aqui. Bom, tem aqui o Mundo Impressionante aqui dizendo muito legal. Que legal. Quem sabe de funilaria agora sei como procurar e comprar. Legal. Viu? E pode falar para ele, viu? Muitos amigos nossos, antes de comprarem o carro, leva pra gente ver o carro, entendeu? Se precisar, estamos à disposição. Ó, minha filha aqui também comentou aqui, ó, assistindo aqui da Colômbia. Aqui, ó, quando voltar para o Brasil, eu vou atrás do meu carro aí, hein? É isso aí. Com certeza. Outra pergunta aqui, muito bom. Não imaginava que a gente tinha tanta pesquisa para vocês comprarem aqui, tanto critérios assim. Legal. Ó, o Mauad aqui, ó, muito bom dia, meus queridos. Muito impressionante tudo isso. Meu forte abraço a vocês. A Silvana aqui, ó, como sempre, Gils trazendo convidados que fazem parte da história de Bauru e assuntos que só nos acrescentam. Que legal. Aqui, ó, o God. Qual foi o maior golpe que alguém já tentou aplicar aqui em vocês?
maior golpe. O golpe o golpe do financiamento é o maior golpe. E ainda Entendeu? tentam fazer isso ainda? É, Ou não, é mais difícil hoje? é assim, viu? O golpista, ele sabe a lógica que ele procura. A lógica é mais, entendeu? A lógica é mais... Ele deve é, estudar não. antes. Ó, só um detalhe que é muito importante dizer, que o financiamento, a aprovação de crédito, ela é diretamente ligada ao score do cliente e diretamente ligada ao score da loja. A loja também tem um score. Se a carteira de cobrança minha for saudável, Você pode ser consegue um desconto maior para o seu cliente? a taxa de juros é mais Sim. baixa, a taxa de juros é mais baixa. Legal. E muitas vezes o cliente vai numa loja que é aquela loja que passa de tudo, passa de tudo, entendeu? E tem um índice de cobrança muito alto, o cliente vai lá, às vezes o score do cara é um score bom, sabe aquele score que tá quase bom para aprovar e não aprova, ele vai na loja e não aprova. Chega na nossa loja, pum, passa a ficha prova. Porque como a gente é correspondente bancário, a gente é responsável também pela cobrança. Entendeu? É raro. Até para raro aprovação vocês são responsáveis também. É raro um operador ligar para nós e falar, Luciano, ó, aquele cliente lá não pagou a parcela. É raro, é raro. Muitas vezes a gente liga a pessoa e fala, viu, a primeira parcela venceu. Ela fala, puxa, velho, o carnê não chegou, mas já venceu, a gente corre atrás, já pum, já manda, gera o carnê para ele, manda para ele. Ou acontece, muitas vezes, olha, apertei, atrapalhei. Ainda gera carnê, Fer? Ou Muito vai pouco. tudo digitalmente? Hoje é tudo digital, mas muito pouco. Vai por e-mail, né? Vai, Ainda tem o cliente que ele gosta do carnê, ele gosta de ver ele pagando e grampeando lá o comprovante lá. Existe, então, muitas vezes a gente solicita o carnê, mas hoje é tudo digital. Então, vale frisar isso aí, não é só o score de quem está comprando, o score da loja também é muito importante. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Qual a mentira mais absurda que um cliente já contou para fechar um negócio? Caramba! Deve ter bastante, né? Caramba, que mentira para fazer um negócio. Ah, merda, hein? Agora de bate-pronto não vai lembrar, não. Tomara que esse cliente não chegue na nossa loja, viu? Tem mais um aqui, Rape aqui, diz aqui assunto top. Na Silvana, assuntos esclarecidos por quem entende. Um mundo impressionante aqui. Qualquer pessoa pode ver como está o score? Como que a pessoa vê como está o score dela? Como ela acessa como isso? É que é o nome dela? Esse aqui é um canal Mundo Impressionante que mandou. Legal. Não é assertivo para que se libere o crédito, porque o score da financeira é diferente do score do Serasa. Mas é muito... Não é o mesmo, então. Não, mas é muito importante essa pergunta aí. Porque a pessoa vai fazer um cadastro, se ela não tiver o cadastro do Serasa, entra no portal do Serasa, faz o cadastro e muito interessante, complementando, tá? Ela faz o cadastro positivo, porque se o score dela estiver um pouco baixo, ela fazendo o cadastro positivo, atualizando, o que é o cadastro positivo? Ela atualizar o endereço de onde ela mora, de onde ela trabalha, a renda mensal dela, entendeu? Algumas perguntas que o cadastro positivo faz lá, que eu não estou atualizado, se tem mais algum dado em cima disso aí. Ela vai fazer todo o cadastro dela lá. Lá ela consegue lá na primeira página do Serasa, depois que ela fez o cadastro, ela rolar para baixo, lá tem o score dela, entendeu? Mas o banco tem mais informações ainda que o Serasa não vai passar. Quer dizer que muitas... aquele score que o banco passa, ela não vai ter acesso. Só consultando vocês, por exemplo. O que é um score bom? Um score bom é acima de 800. A pessoa que está procurando um financiamento de 100% é acima de 800. Ah, eu quero financiar o carro 100%, acima de 800. Mas muitas vezes a pessoa chega na loja e fala, viu, meu score é 800 lá, por que não está aprovando? Porque às vezes lá atrás, hoje o score dela é bom, porque ela tá pagando em dia, tudo certinho, mas lá atrás, na financeira, ela deixou de pagar um financiamento, devolveu o carro, entendeu? O carro foi tomado, não ficou registrado lá. E as financeiras se conversam entre elas. E pode ser mais de 5 anos isso? Mais de 5 anos. Então o banco puxa não só os últimos 5, puxa a vida toda da pessoa. Eles estão, né, esse tipo de informação, eles estão interligados, entendeu? Ou ela entrou naquela história de
escritório de advocacia que fala que consigo reduzir o juro abusivo, viu? Esse é o pior de todos. Aí joga lá Esse aí- embaixo esse score Esse aí dela. bota um xão nas costas da pessoa que a Nossa. gente muitas vezes fica com dó. A pessoa assinou um contrato. Ela assinou um contrato, ela consentiu que aquela taxa de juros. Então, viu? É Ô, Luciano, mas difícil. Luciano e o Sérgio pode até falar agora. Mas se a pessoa só compra à vista, é um bom pago, paga tudo à vista, não paga nada financiado, não faz conta. Como que vai estar o score dessa pessoa? Vai estar baixo. Vai estar baixo? Ele não tem histórico, né, de bom pagador. Esse que é o problema. Quer dizer, para ter um score bom tem que fazer dívida, então Carnê. tem que fazer Tem que conta. fazer carnê. tem que ter o fazer carnê. carnezinho, pagar em dia. Agora, Quer dizer, aquele que paga à vista, tudo certinho, idôneo, tudo, mas pagou à vista, não presta. Exatamente. Aquele que paga certinho, tudo à vista, não tem um histórico de bom pagador. Olha Dá só. dó, a gente fica com dó disso aí. E aí ele tem que comprar o carro à vista. É o verdadeiro dinheiro embaixo É do o que o colchão. Luciano falou, faz no nome da esposa. É. E com certeza alguém deve ter um carnezinho. Alguém tá fazendo a conta lá, entendeu? Então aí cai nessa. Que legal. Bom, vamos lá, aqui tem mais perguntas aqui. O Gustavo também, grandes amigos e parceiros, Sérgio e Luciano. Aqui tem a. Deixa eu ver isso aqui. Bom, aqui, ó, parabéns. Um assunto que aparentemente seria comum, mas vocês conseguiram tornar muito interessante. Até para nós mulheres conseguimos prender nossa atenção. Aqui Legal. tem o Daniel aqui, ó, da Colômbia também. Salutos desde Colômbia. Aqui a Silvana também, muito esclarecedor. Parabéns pelo empenho de vocês nos assuntos atuais na área do comércio automobilístico. Que legal, Luciano. Olha, o pessoal participou bastante aqui. Você tá falando aí tá engajado na área digital, né? Eu e o Sérgio já estamos começando a ficar defasados já da área digital, Gilson. E agora, a empresa agora tá dando uma reestruturada. A TM, filho do Sérgio, tá com nós aqui, ó. Tá até gravando ali, ó. Ela tá gravando, ela também vai também fazer os cortes dela lá. Hoje tá a TM e tá meu filho, o Vitor. Então, chegaram quase que simultâneo. Chegaram aí meio do ano passado para cá. O Vitor chegou do meio do ano passado para cá e a TM chegou agora final do ano. Junto lá com a rodoviária Junto lá, Veículos. entendeu? Nós temos o escritório nosso, temos uma salinha lá fora. Os dois se juntaram lá fora agora, entendeu? E estão dando uma repaginada. Essa história que você tá falando que tá vendo meus vídeos aí, tô levando chibatada todo dia, viu? Você tem que criar conteúdo, você tem que... Exatamente. Mas faz parte e ajuda bastante, né? Pô, eu fiquei com vontade de comprar o HB20, pô. Como eu, acho que mais gente ficou, né? E já vendeu, né? Então não, hoje, eu acho que é o futuro, né? Hoje o Vitor hoje cuida da parte do tráfego pago. É outra coisa também que é extremamente complexo. Porque até agora a gente falou do tradicional, né? Deixar o carro pronto. Mas depois do carro pronto até a venda, entra eles. Entra eles, viu? Parte de mídia social. E hoje é o coração da empresa. Exato. Hoje é o coração da empresa, porque o sucesso de eu estar comprando um carro novo é o sucesso da venda. E hoje que essa história de mundo digital, hoje a nossa loja hoje, entra crise, sai crise, nossa loja consegue manter a venda. Por quê? Nós temos 38 anos, então tem uma trajetória, tem uma carteira de cliente muito grande. Quem tem uma carteira que vendeu para o pai, vendeu para o filho, está vendendo para o neto. Então a gente tem... O mercado não tá legal, o mercado de seminovos, tá baixo. Mas a nossa venda não cai, porque o cliente nosso, que a gente fala que é o cliente de carteirinha, esse cliente ainda continua comprando com a gente. Mas hoje uma loja de carro, se a pessoa souber trabalhar bem hoje, ela não precisa ter ponto. Ela monta um barracão, guarda os carros lá dentro, entendeu? Exatamente. Muito mais
É. Como bastantes empresas fazem com vários outros tipos de produtos também. É, Você não tem mais empresa de exato. fachada hoje. Exato. É. Trabalha E na o- internet. Entendeu? Exato. Mas hoje o mundo digital hoje é muito É importante. como você muito falou, importante. né? Antigamente você ficava sentadinho lá esperando o cliente vir comprar o carro, né? Hoje não, né? Não, imagina. Hoje você dispara aí nas Vai na mídias casa da sociais, pessoa. nas E- plataformas. Quer dizer, e é muito você caro. busca o cliente, né? E é muito caro para ter isso aí. É muito caro. Hoje o tráfego Exatamente. O pago. impulsionamento, A gente tudo. gasta muito, entendeu? Hoje os carros nossos estão na Web Motors, e-carros, Mob alto, Mob Alto, Mercado Livre, OLX. OLX, carro Carro SP. Isso entendeu? custa, Carro né? SP, o site nosso. Cada site é um preço. É. Nós temos um sistema hoje que é de uma empresa lá de Curitiba. Todo carro nosso está dentro desse sistema, entendeu? Esse sistema já todo carro carregado ali já vai para o site, entendeu? Então temos o cadastro da vida do nosso carro tá ali, entendeu? Então tudo isso gera custo. E agora voltando a falar do Vitor e da TM, a TM hoje cuida da parte das filmagens, cuida de toda a publicação. E o Vitor cuida, fica antenado na parte do tráfego pago. Então hoje. E os você dois é ali- o ator principal, né? Só ele. Fui obrigado a ser o ator principal. E o né? Sérgio não aparece? Não. Foge das Bastidores. câmeras. Foge das câmeras, Foge das câmeras. E, Ô, Luciano, nós estamos chegando no final do podcast. Espero recebê-los aqui mais vezes para a Com gente. certeza, Tem muito assunto para a gente conversar, né? Isso gera bastante conteúdo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, você, depois do Sérgio, para quem quer comprar um carro hoje, seminovo, qual é o conselho? olha, como eu já disse, esse mercado nosso tá com muito aventureiro. Muito aventureiro. Então, procurem lojas. Tem lojas muito boas em Bauru, entendeu? Procurem lojas aí que já tem anos de mercado, lojas consolidadas. Entre lá no Google, veja a avaliação, entendeu? Tem avaliação comprada, tá? Tem avaliação comprada. Tem que isso tomar também. cuidado também, entendeu? Procura saber de quem está comprando, entendeu? Procura saber, viu, esse carro é seu ou é consignado da loja, entendeu? Esse carro tem nota fiscal, esse carro é da loja, qual que é a procedência do carro, entendeu? Procura saber, porque hoje, como a todo momento a gente falou, o carro hoje está muito caro, muito valorizado, então você não está desprendendo de um valor, é um dinheiro sofrido, Sim, muitas vezes sim, está sim. financiando o carro. Às vezes é o sonho da Você pessoa. vai ficar né? com um carro, hoje quase que na totalidade, se financia em 48 vezes. A pessoa vai ficar aí, não vai ficar, hoje o cliente não fica os 48 meses com o carro, ele paga 2, 3 anos, vai lá, dá o carro de entrada, quita aquela diferença e troca por o carro. Mas ele vai ficar miseravelmente 2 anos com o carro, entendeu? Então, é muito importante, entendeu? Desde a procedência do carro, documentação e o respaldo depois que compra, entendeu? Pode decorrer de entrar uma ação judicial, ter um problema mecânico dentro do período da garantia. Então, pessoal, muitas das vezes, Gilson, o cliente, ele se empolga muito no preço que está se pagando no dele. Acontece muitas das vezes do cliente chegar lá, eu tô pagando, um exemplo, tô pagando na troca num carro que vale 40, tô pagando 30. Porque o carro tem bastante coisa para fazer. E o concorrente tá pagando 35, 37, 38 mil. Como é que ele vai vender o carro a 40? Então, quer dizer, tudo isso que tem que arrumar no carro, ele não vai arrumar. Ele vai lavar, maquiar o carro e pôr para vender. Então, você acende um alerta do que você está comprando. Será que ele não está também tomando essa mesma atitude? De só estar lavando o carro e botando para te vender? Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa se toma pela emoção do valor que está se pagando no carro dele na troca. Entendeu? Ele não está vendo a realidade do negócio. E depois vem a trajetória de sofrimento. Sim. Sérgio, antes de você falar o seu conselho para quem vai comprar o carro, eu quero pedir para o pessoal que participou do chat aí que nós vamos fazer um sorteio agora. Tem um parceiro nosso, o McDonald's, vai sortear um lanche aí. A escolha deles com batata, milkshake. Também tem o refrigerante, a escolha também do pessoal.
Wesley, coloca na tela aí. Vamos ver quem vamos que ver vai quem ser. que Todo vai mundo ser que fez pergunta participou do chat aí, vai. Vai ser duro entregar lá pra Colômbia, hein? Você não pode sair para ele, né? Já exclui o colombiano aí. Não, mas viu, deixa de crédito pra ele quando ele vir pro Brasil. Pra vir pra rodoviária, vir, vou ter o prazer de levar ele lá pra consumir esse. A Silvana, parabéns, Silvana. Ó, aí. Silvana, vem tomar um café com a gente aqui e pegar o valinho lá para comer o lanche no McDonald's, hein? Parabéns. Sérgio, qual é o seu conselho aí para quem quer comprar um seminovo? Não, o Luciano praticamente já falou tudo, a base, né? Mas fala da parte do financiamento, então. O que espera hoje do financiamento para carro hoje? A pessoa hoje que vai fazer um financiamento vai depender muito do score. Já vem sabendo aquilo que ela quer, né? Passe lá na rodoviária veículo, veja o carro que interessa para ela, ou a entrada. E o financiamento deixa com a gente que a gente. É só levar o CPF. Leva o CPF, a gente vê o resto é com vocês. Exatamente. É isso aí. Obrigado, Luciano. Obrigado, Sérgio. Um sucesso aqui. Obrigado pela equipe aí que estava junto com nós aí. Obrigado, foi muito esclarecedor aí. É. Pessoal, até mais. Valeu, Tchau. Tchau.